Seja bem-vindo ao canal Black Submarine. Você já se perguntou até onde iria sua curiosidade em busca do desconhecido? No vídeo de hoje, vamos adentrar as profundezas da mente de Alaric Mandel, um homem que, em sua obsessão por saber, se tornou um prisioneiro de sua própria sanidade. Se você gosta de histórias sombrias que exploram os limites da razão, não deixe de dar like e se inscrever no canal. No coração de uma noite sufocante, a mansão vitoriana ergue-se como um corpo inerte, com suas paredes cobertas de memórias esquecidas e uma história que se deturpou nas sombras. Alaric Mandel, um homem consumido por uma obsessão que poucos se atreveriam a explorar, se esquecia no porão. A luz vacilante de uma lâmpada assemelhava-se a um pulsar no escuro, revelando seus pensamentos tortuosos que dançavam em um labirinto de ideias perturbadas. A presença de algo maligno e invisível se insinuava, a artesã de um silêncio gélido nas profundezas da casa. Os ecos do passado a sussurrar, como que chamando-o para adentrar um abismo onde o conhecimento estava entrelaçado com a loucura. Ao longo das paredes, diagramas e escritos em espiral formavam um caminho insidioso, enquanto o vento lá fora se tornava um lamento, arrastando-se entre os destroços de um mundo que já fora. O doutor solitário apertou o botão de um dispositivo repleto de engrenagens que vibravam com uma energia peculiar. O ar ao seu redor se agitou, como se tentasse se desviar de sua intrusão, enquanto a realidade começava a se distorcer, uma fraqueza que Alaric estava prestes a explorar. E então ela chegou, uma voz suave como a brisa, mas tão gelada quanto o próprio além, uma comunicação que não se manifestava em frases, mas em emanações de sentimentos profundos. O vislumbre de algo além da morte pulsava ao seu redor, uma promessa de revelações que poderiam finalmente desdobrar os mistérios da vida eterna. Nesse estado de êxtase perturbador, Alaric não notou o redemoinho crescente à sua volta, uma presença que se agigantava entre as sombras, antiga e faminta. A atmosfera tornava-se carregada de uma eletricidade insuportável, e a fronteira entre os mundos se tornava cada vez mais tênue. À medida que os minutos se arrastavam, a voz continuava a ressoar em sua mente, convidando-o a abraçar o desconhecido. Ele se via perdido entre a curiosidade e o temor. Um cientista que, ao se aventurar no que muitos consideravam o evento mais terrível, balançava perigosamente na linha entre a razão e a loucura. Enquanto a noite se aprofundava, tudo ao seu redor parecia pulsar em uma sinfonia de intenções ocultas. O corpo de Alaric, alheio ao tempo e ao espaço, foi tomado por uma sensação vertiginosa. O chamado do além ecoava. E, sem que percebesse, ele havia se tornado o talismã daquela noite fatídica. Um receptáculo para uma força que estava à espreita, sedenta por um toque humano. E assim as sombras se agitaram, murmurando sobre o que ele ainda não compreendia, vislumbrando a perspicácia do homem em busca de um poder que poderia muito em breve devorá-lo por inteiro. Não demorou muito para que a vida de Alaric se tornasse um reflexo distorcido do que fora. A mansão, envolta em mistério e poeira, via seu morador se retroceder nas sombras de corredores desolados, onde os ecos de risos e conversas nunca mais soaram. Alaric, em sua busca insaciável pelo desconhecido, havia se aprisionado em seus próprios labirintos, cercado por uma onda crescente de vozes sussurrantes que continuamente martelavam em sua mente. Eram pensamentos ou seriam lamentos. A linha que separava um e outro tornou-se tão tênue quanto o próprio ar que ele respirava. As noites longas e geladas transformavam-se em horas imbuídas de uma inquietude insuportável. A solidão da casa mordia suas entranhas como uma serpente, e o frio atravessava as paredes, envolto em murmúrios de uma presença que se tornava cada vez mais insistente. A pele de Alaric se erguia com uma sensação estranha, como se as sombras ao seu redor pudessem vê-lo, quisessem se alimentar dele. E essa ideia havia se tornado uma constante em suas reflexões perturbadas. Certa noite, quando o silêncio da casa se tornara insuportável, ele foi despertado por um sopro gélido que atravessou seu corpo. Levantou-se repentinamente, e o reflexo no antigo espelho revelou não o homem que ele fora, mas uma versão dele mesmo corroída pela obsessão.
Olhos pálidos, vazios, refletiam um vazio muito mais profundo que qualquer corporeidade poderia revelar. Ao invés de recuar em horror, uma curiosidade sombria despertou. A imagem que percebia parecia conhecê-lo, como se soubesse de seus sonhos insaciáveis e de suas falhas. E nesse reconhecimento, a linha entre ele e o que o espreitava se dissolveu. Uma voz pulsou em sua mente, carregada de promessas impossíveis. Oferecia conhecimento, poder, um gozo que transcende a morte. Mas era uma armadilha. No fundo, a verdade se revelava como uma nuvem densa, cheia de rosnados e desejos obscuros. A entidade que antes entorpecia sua consciência não buscava somente informação. Sua miríade de lembranças contorcidas e escravizadas clamavam por um retorno à carne, e seu plano sinistro estava em movimento. A ambição de Alaric não era apenas encontrar respostas, mas muitas vezes era a própria resposta que ele tanto reptava. Assim, lentamente, mas inexoravelmente, sua vontade foi desaparecendo, deixando espaço para que essa voz o usurpasse. Ele, agora um mero hospedeiro, dançava ao som de acordes sombrios, movido por um propósito que não compreendia. Os limites de sua existência se desfaziam dos dedos da entidade que almejava se libertar da prisão que era a morte. Todas as noites se tornavam um ritual, e a linha tênue entre o desejo e o desespero se apagava. Alaric tornou-se não apenas um estudioso, mas um espectador relutante de sua própria queda, enquanto a escuridão tomava conta de sua razão, o envolvendo cada vez mais nas teias de suas ambições grotescas. Era como se a mansão respirasse ao seu redor, sua essência se entrelaçando com o destino que Alaric tanto procurava desviar. Em cada sombra, ele podia sentir que estava sendo observado. Sua mente sentia uma presença, um preâmbulo do que estava por vir. A ânsia do saber tinha um preço, e naquela interação perversa entre o homem e o que o espreitava, Alaric estava a um passo de um abismo do qual não haveria retorno. Ao mesmo tempo que o homem e a entidade tornavam-se um só, a imagem do que ele era começava a apagar-se, como uma vela consumida por sua própria chama, atirando-se para um futuro incerto que prometia ser tanto aterrador quanto fascinante. A vila, antes vibrante e cheia de vida, se tornara um cenário de calamidades silenciosas, como se uma praga invisível houvesse se estabelecido entre suas finas paredes. As rachaduras nas casas contavam histórias de um sofrimento que não seria compreendido, enquanto pesadelos se tornaram mais frequentes que os risos infantis. A brisa gélida parecia sussurrar os segredos de um universo sombrio, um prelúdio de ruína que se instalava. E Alaric, o doutor, já não era mais que um eco do que fora. Um homem devorado pela própria ambição, um mero fio de seda preso na urdidura de um destino terrível. Na penumbra de uma noite sem lua, quando o homem e a besta se fundiam em uma dança macabra, a entidade que implantara suas garras na essência de Alaric arranjara um ritual. As paredes da mansão pulsavam como um coração vivo, vibrando com a energia palpável da transição entre mundos. Como um maestro insensato, a sombra conduziu seu anfitrião à ativação do dispositivo, um artefato insidioso que pulsava com a mesma vida que ele perdera. E então o mundo se partiu, como o vidro sendo arremessado contra o solo. Um portal escuro e reluzente se abriu, sugando a luz e o calor de tudo ao seu redor. Criaturas engendradas da escuridão começaram a transitar através da fenda, trazendo consigo ecos de lamentações de almas perdidas. Um frio que arrastava a sanidade de quem se atrevesse a olhar. Os olhares vazios de Alaric injetaram um último fio de consciência em seu ser. Ele percebeu, imerso em desespero. Não havia controle, apenas os planos da entidade moldando seu destino. Lutando contra uma marionete feita de carne, ele buscou a única forma de libertar-se, ofegando por um último sopro de esperança. O veneno lisérgico que correu por suas veias não era só um remédio, era uma oração de desespero. Ele se perfurou, a dor crescente, apenas um eco em comparação ao horror que enfrentava. Tumultos de imagens de seu passado se desfizeram diante de sua mente, e enquanto seu corpo caía, o portal esmorecia, mas não o suficiente.
As criaturas, seladas em uma realidade apenas meio feita, dançavam a revelia das sombras, com um sorriso sutil nos rostos deformados. A história de Alaric Mandel, um conto manchado pela ambição de um homem que se atreveu a desafiar os limites do que era sagrado, tornou-se uma lenda não de advertência, mas de desejo. As vozes do além não cessariam, persistindo nas trevas, chamando por aqueles que buscariam desvendar, que se atreveriam a ouvir o sussurro do infinito. E assim, a mansão permaneceu. Um monumento à loucura, absorvendo a dor de cada espírito que ousasse sonhar mais alto que a morte. Uma prisão de ecos que aguardava ansiosamente o próximo, um ser inquieto, aquele que se atreveria a tocar os tortuosos limites do desconhecido.